Oi! Você está vivendo a sua vida ou apenas sendo levada por ela? Você tem 50 a mais e chegou numa fase da vida em que muita coisa começa a mudar? Talvez você já esteja aposentada, talvez você esteja quase se aposentando, talvez seus filhos já tenham saído de casa ou estejam se preparando para bater as asas. Ou talvez você ainda esteja trabalhando, mas já não suporta mais essa rotina como antes. E aí você percebe uma coisa estranha. Parece que tem muita coisa acontecendo por fora, mas por dentro existe um vazio. E você já percebeu isso? Um vazio no coração. Você olha para a sua vida e sente que talvez não tenha tomado exatamente o rumo que você queria. A sua mente está sobrecarregada, o teu corpo está cansado, as emoções estão misturadas e mesmo assim você continua. Continua levando, continua fazendo, continua cuidando, continua respondendo e continua dando conta de tudo. Mas por dentro, às vezes parece que você está à beira de um colapso. E o mais difícil é que você nem sempre consegue explicar o que está acontecendo. Você só percebe. Percebe que tem alguma coisa diferente, percebe que tem algo estranho e você percebe que você está distante de si mesma. Isso faz sentido para você? Tudo isso que eu estou falando ressoa com o que está acontecendo com você? Sentimentos antigos começaram a aparecer e eles começaram a se misturar com as dores da vida atual. Lembranças do passado, elas apareceram do nada. Seja, isso daí já está acontecendo com você? Memórias que pareciam aquecidas, ou melhor, esquecidas. Memórias que pareciam que estavam esquecidas, elas voltam trazendo o sentimento de culpa, de tristeza, medo, insegurança, insatisfação e tantas outras emoções que você nem imaginava que ainda estavam aí dentro. E eu te pergunto, e aí eu te pergunto com carinho, alguma dessas coisas parecem com o que você está vivendo neste momento? Se parece, fica aqui comigo, porque o tema de hoje pode muito te ajudar. O que nós vamos conversar hoje pode muito trazer, vamos dizer, luzes para a situação que você vive hoje. Eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa e eu tenho dedicado boa parte da minha vida a ajudar mulheres 50 a mais a construírem uma versão mais consciente, mais segura e mais inteira de si mesmas. Então, se alguma dessas situações que eu mencionei agora conversa com você, deixa teu comentário. É muito importante você expressar-se nesse espaço que está aberto aqui para nós. Se inscreve no canal, aproveita para que você possa acompanhar nossas conversas, para que uma delas, pode ser que uma dessas conversas possa te ajudar, e uma dessas conversas pode acabar tocando exatamente no ponto que você precisa olhar. Portanto, é importante você se inscrever. Deixa também o teu gostei, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer que este canal, ele fala de temas que ajudam muito as mulheres. E indica também este canal para uma amiga que também precisa se escutar, eh, se escutar um pouco mais, né, se for o caso dela ser uma pessoa que se escuta. E se for uma pessoa que não se escuta, melhor ainda, tá certo? Agora sim, dito tudo isso, vamos para a nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre você está vivendo uma vida apenas vivendo essa vida, né? Você está deixando ser levada por ela. Ou você vive uma vida realmente consciente do que você quer e do que você se propõe, ou você apenas se deixa levar pela vida sem decidir, sem tomar consciência ou sem ter entendimento sobre como a tua vida está sendo conduzida.
tá? Pelo próprio destino, pelo próprio caminho, né? Todas nós, em algum momento de nossas vidas, chegamos numa espécie de encruzilhada, isso é inevitável, gente. Quando eu falo isso aqui para você, eu quero dizer que eu falo de cadeira, tá? O que é falar de cadeira? É dizer que eu vivi tudo isso, tá? Quando eu cheguei aos 50, eu estava numa encruzilhada. Eu não sabia que rumos tomar na minha vida, tá? Eu trabalhava, eu tinha muitas responsabilidades, não suportava mais o que eu fazia. Naquela época, eu atuava como antropóloga, eu sou doutora em antropologia, eu já não suportava mais o serviço que eu fazia, não que eu não amasse o trabalho em si e como ele era digno, como era interessante, mas é que eu sentia que aquele caminho já não era mais para mim. Eu sentia que aquele caminho, eu tinha feito o que eu tinha que fazer. Eu sentia um chamado para que eu seguisse um novo rumo, que é o que eu estou fazendo agora. Eu vivi muita ansiedade, muita depressão por conta dessa situação. Então, esse ponto da nossa trajetória, em que parece que a vida coloca diante de nós um ou mais caminhos, ele parece que inevitável. E muito interessante, 50 anos é um divisor de águas para muitas, muitas mulheres. Eu arrisco a dizer a grande maioria. Tá? É uma fase que pede decisões. E eu não estou dizendo que depois dos 50 a gente toma decisão. Claro que não estou falando isso. Eu estou dizendo que a vida inteira ela é uma vida de escolhas. Mas quando nós chegamos aos 50, parece que a vida nos coloca na parede e, sabe, dá aquele tapa na cara e tipo assim, olha, te decide, faz alguma coisa, tu vai continuar no mesmo caminho, fazendo as coisas que tu não queres, sei lá. Para cada pessoa é uma situação, mas o fato é que sim, a vida encosta a gente na parede. Mas aqui, eu quero falar com essa mulher 50 a mais, que começa a perceber que uma nova fase está se abrindo. Mesmo que você perceba isso e que você não saiba o que fazer, importante é que você se dá conta que existe algo dentro de você que está te impulsionando para algum lugar que tu não sabes ainda. Só que muitas vezes você nem se dá conta disso. Existem pessoas que se dão conta, que sabem que existe um caminho que você está sendo chamada, mas outras não se percebem, só vive aquela tremenda confusão, mente, coração, coração, mente, mas não sabe o que está acontecendo. Você não percebe que precisa tomar uma decisão sobre a sua própria vida. E quando você não decide conscientemente, a vida acaba por decidir no seu lugar. A rotina que você vive decide, as necessidades dos outros acaba decidindo, os problemas decidem, o medo decide, a ansiedade decide, a culpa decide. E você vai sendo levada pela situação, vai sendo conduzida, vai atravessando os dias como se estivesse no banco de trás da própria vida. E é isso. E é por isso que eu estou trazendo essa conversa, porque ela é uma conversa pertinente. Ela é uma conversa que está aí todos os dias batendo na nossa porta, porque muitas mulheres passam anos vivendo no piloto automático, não param para observar o que estão sentindo, não param para escutar o seu próprio corpo, não param para perceber os seus pensamentos, não param para olhar as próprias atitudes, as suas próprias ações, não param para perguntar a si mesma: o que eu quero agora? Do que eu preciso? O que está acontecendo aqui dentro? Apenas fazem. Acordam, pegam o celular, olham as mensagens, veem o que está acontecendo lá fora, começam a dar conta dos afazeres da casa, resolvem problemas, respondem às pessoas, pensam na casa, na família, no trabalho, nas contas dos filhos.
ou estão, ou estão pensando em qualquer outra coisa, menos em si mesma, mas sentem aquela sensação de mesmice, acordam aborrecidas, sentem uma insatisfação que não sabem explicar. Parece que está tudo igual na vida. E está mesmo, está tudo igual. Não é só uma sensação de que parece. Acaba que sim, que está tudo igual. Por dentro tem algo pedindo uma mudança. E esse algo que pede uma mudança remexe todas as emoções. Eu sei o que eu estou falando. Comigo foi assim, com tantas mulheres que eu atendo, elas também falam sobre isso. E eu pergunto a você, quantas vezes você acorda e a primeira coisa que faz é olhar para fora? Quando eu falo para fora, é tudo que está ao teu entorno. As preocupações, as notícias, a vida de A, de B, de C, olhar as mensagens, os problemas dos outros, a demanda dos outros, a obrigação dos outros, mas não olha para dentro de si mesma. Isso faz sentido para você? O que eu estou te dizendo ressoa com a tua vida? E aí, quando você não olha para dentro, você não pergunta como eu estou hoje, como está meu corpo, como está o meu coração, que pensamento já começou a me visitar logo cedo. Quantas de vocês vivem isso, mulheres? Quantas de vocês? Parem para pensar, aproveitem para refletir nesse momento sobre tudo isso. E conta para mim nos comentários. Coloca nos comentários a tua experiência, o que está acontecendo com você. E talvez você esteja pensando nesse momento, Marlinda, eu não quero pensar sobre o que eu sinto. Isso não é interessante. E para falar a verdade, eu nem sei o que fazer com o que eu sinto. E eu te entendo, sinceramente, eu te entendo. Porque, como eu disse, eu vivi isso. Muitas vezes eu parava para pensar sobre o que eu estava sentindo, pensando, vivendo, mas eu não sabia o que fazer com aquele amontoado de coisas velhas, de sentimentos e emoções embaralhadas, velhas, antigas, que eu nunca consegui resolver. E tudo isso me provocava, como era que e isso ressoava em mim? Ansiedade, muita ansiedade, crônica, porque eu levei anos daquela ansiedade crônica, que eu mal dava conta de realizar as minhas tarefas, de tamanha ansiedade, de acordar com o coração doendo, doendo, e eu não sabia o que fazer com aquilo. Com a minha cabeça já, sabe, trabalhando, falando sobre várias coisas ao mesmo tempo, aquele sentimento de medo. Era como abrir uma gaveta bagunçada e de manhã cedo, então, meninas, nem imagina, de manhã cedo, então, eu já acordava com aquele pulso, pulso no coração, sabe, aquela dor. E aí você pode pensar, melhor deixar fechada. É, eu pensava sobre isso, mas sabe quando a gente deixa fechada, fica lá dentro se remexendo, lá dentro, fica bagunçado. Só que essa gaveta fechada, ela continua ocupando espaço dentro de você. E quando você não escuta o que está acontecendo por dentro, a sua vida continua funcionando por fora. Está tudo acontecendo, mas aqui dentro, fica tudo em modo espera. A casa anda, todas as coisas de dentro de casa. A comida sai, o trabalho acontece, as mensagens são respondidas, as pessoas são atendidas. Mas e você? E você? Você fica para depois. Conta para mim, não é verdade? Diga para mim se isso não é verdade. E a pergunta que eu faço é: por que você não para se escutar? Responde isso para você. Por que você não para se escutar? E eu não estou falando de fazer uma grande terapia consigo mesma logo ao acordar. Eu não estou falando disso, tá ok, meninas?
Não estou falando de resolver toda a sua vida em 5 minutos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que é possível você fazer um exercício simples. E aqui eu vou dar os primeiros passos para você, que foi algo que eu fiz e ainda faço quando eu sinto que alguma coisa não está legal. Abrir os olhos antes de pegar o celular, antes de entrar no mundo lá fora. Primeiro de tudo, agradeça. Agradeça, isso é fundamental. Agradecer a vida por você estar ali abrindo os olhos. Agradeça. Agradeça por mais um dia, mesmo que você não esteja se sentindo maravilhosa, mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que você esteja cansada. Sabe quando a gente acorda, a gente dorme, mas acorda cansada? Pois é, mesmo que você acorde cansada. Diga simplesmente: obrigada por mais esse dia. Depois, ainda deitada, olha o exercício, preste atenção, tá? Depois, ainda deitada, ou sentada, de repente você pode ter se sentado à cama, comece a se ouvir. Ouça o seu corpo. Pergunte silenciosamente: corpo, como você está hoje? Pergunte. Isso é um diálogo interno importantíssimo. E leve a sua consciência para os seus pés. Sinta seus pés. E vá trazendo a sua consciência subindo para as pernas. Vá sentindo. Sinta suas pernas. Perceba. Existe peso? Existe tensão? Existe algum formigamento, cansaço, leveza? Sabe aquelas vezes que a gente acorda e muitas vezes a gente sente cansaço nas pernas, cansaço no joelho? Mesmo que você seja uma pessoa que se exercite, que faça pelo menos 3 vezes exercícios na semana, vá subindo com a consciência. Passe pelo seu quadril, pela barriga, observe a sua respiração, sem mudar nada no começo, tá, gente? Eu só estou trazendo para você, mulher, o ensinamento de você usar sua consciência e fazer essa trajetória dos pés e vai subindo. Apenas observe. Depois leve sua atenção subindo para o coração. Você vai passando por cada parte do seu corpo e você vai procurando sentir cada parte do corpo. Depois vá para dentro do seu peito e perceba. Perceba como está o seu coração. Como ele está hoje? Como está meu coração hoje? Pergunte. Porque se você acordou com aquela dor, sabe, aquela pressão no coração, que eu recebo muitos comentários acerca de sentir a pressão no coração e não saber o que fazer. Se você perceber que tem aperto, que tem dor, que tem angústia, já acorda com aquela angústia no coração, que tem vazio, que tem tristeza, tem gratidão em algumas, tem medo. Não brigue com o que você perceber, não brigue com o que aparecer, não tente expulsar com raiva ou não, apenas diga internamente: eu reconheço você. Porque veja, essa pressão, essa tensão é parte de você. É uma energia que está confusa, que está emaranhada aqui, que é parte de você. E diga: está tudo bem, eu percebo isso. Converse com a dor, com a pressão, com a tensão, seja o que estiver aqui. Eu reconheço você. Está tudo bem, eu percebo você. Eu estou te ouvindo. Converse, respire lentamente, tá? Depois suba para a sua garganta. Faça o mesmo. Engula a saliva e faça o mesmo. Perceba se tem algo preso aqui. Sabe, algo que você não disse, algo que você engoliu, algo que queria falar e você não falou. Apenas reconheça. Continue subindo.
tá? Chegue ao seu rosto, relaxe a mandíbula. E aí, relaxe a sua testa. E aí você leve a sua consciência para os seus pensamentos. Veja o que já está se passando ali. Mas você acordou, com certeza a sua cabeça já está. Perceba o que está se passando ali. Que pensamentos estão, vamos dizer, rodando nesse computador. Não precisa, sinceramente, você tentar resolver nada. Não precisa entrar no pensamento. Apenas detecte que tem um pensamento ali. Não precisa discutir com o pensamento, não precisa acreditar em tudo que a tua mente está dizendo. Apenas observe e diga: eu reconheço esse pensamento. Está tudo bem. Agora eu volto para mim. Vai dizendo isso para você. Inspire novamente e expire. Solte o ar devagar, sempre tudo muito devagar, tá? E só depois abra os olhos para começar o seu dia. Esse exercício, ele é simples, mulheres. Ele é simples. E, ao ser simples, ele é extremamente eficaz. Ele muda a forma como você entra na vida, como você entra naquele dia. Se você aprende a fazer todos os dias esse exercício, nossa, aquela tensão no peito, aquela apreensão para o que vai começar o dia, isso tudo diminui muito. Porque em vez de você começar o dia sendo puxada pelo mundo, você começa o dia se reconhecendo. Em vez de entregar sua atenção primeiro para o celular, para os problemas, para as demandas dos outros, você entrega alguns minutos do dia para você. Gente, vejam, mulheres, são apenas alguns minutos que você precisa tirar para você. E isso é muito importante. Porque quando você adota a autoobservação como uma prática cotidiana, você começa a tomar consciência de como está a sua casa inteira. E essa casa é o seu corpo, são as suas emoções, são os seus pensamentos. A casa é a sua energia. E muitas mulheres querem mudar a vida, mas elas nunca entram na própria casa. Vivem olhando para a casa dos outros, para as necessidades dos outros, para a opinião dos outros, para a opinião dos outros que nem interessa. A urgência dos outros, as expectativas de outras pessoas, e você acaba vivendo o do outro, mas não entra na sua própria casa para ver as suas próprias expectativas, para ver a sua própria urgência, para ver as suas próprias necessidades, a sua própria opinião, olhar a sua própria casa. Quando você começa a se observar, você começa a recuperar a direção da tua própria vida. Você começa a perceber o que te faz mal. Você começa a perceber onde você está se abandonando. Você começa a perceber que certas dores não aparecem do nada. E eu não estou falando apenas de dores emocionais, como eu mencionei no exercício que eu ensinei para você agora, mulher. A dor no peito, a pressão, a tensão. Eu estou falando de dores físicas também. Você começa a perceber que algumas emoções antigas ainda estão tentando conversar com você. Sim, porque essas dores, esse excesso de pensamento que provoca uma tremenda ansiedade, essa tensão no peito, quando você se propõe a fazer alguma coisa ou te pedem alguma coisa, se é o caso de você estar trabalhando e de repente você sente aquela tensão no coração, isso precisa ser conversado com você mesma. E isso não precisa ser assustador.
porque pode ser o começo de uma reconexão sua contigo mesma. Porque observar-se não é se condenar. Percebam, vejam bem o que eu estou falando. Observar-se não é se condenar. Por isso que no exercício eu disse, vá apenas percebendo. Você não vai entrar em atrito com o que você está sentindo ou com o que você está pensando. Você vai apenas perceber, você vai apenas observar-se e vai acolher o que está acontecendo. E é dizer, eu estou aqui comigo. Eu não vou mais me ignorar. É ter isso em mente. Eu não vou mais viver apenas reagindo. Eu quero participar da minha própria vida. E talvez seja um dos maiores presentes para você, mulher 50 a mais, que você pode se dar. Parar de ser arrastada pela vida e começar a se conduzir com mais consciência, mesmo que seja aos poucos. Porque é assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente começa mesmo. Ainda mais quando a gente não tem o hábito e não tem a consciência de tudo isso. Mesmo que comece com 5 minutinhos pela manhã. Veja, 5 minutinhos do teu dia. Mesmo que comece apenas você colocando a mão no coração e perguntando: como eu estou hoje? Esse pequeno gesto abre caminho. Um caminho muito grande, você não pode nem imaginar. Porque, veja, você está trabalhando com a tua energia. Você não está trabalhando apenas com a tua consciência ao movimentar a tua consciência pelo teu corpo. Você está movendo a tua energia. E é exatamente isso que eu quero que você compreenda. Porque quando você se escuta, você começa a sair do emaranhamento que está aqui no teu corpo, nas tuas emoções, no teu campo de energia. Isso ressoa com o que você está vivendo hoje? Se ressoa, deixa o teu comentário. Não deixa passar batido, tá certo? Para que eu possa saber como, se um tema como esse está ressoando, está chegando até você. Então, deixa teu comentário para que eu possa ter a medida de tudo que eu preciso trazer aqui para vocês. Tem muito mais, tá? Tem muito mais de tudo que eu vivi, de toda a experiência que eu sei que posso ajudar você. E é exatamente isso que nós trabalhamos no método MAS, que é o método de autocura emocional e energética. O MAS ele foi criado por mim para ajudar mulheres a saírem desse emaranhado de emoções confusas, de pensamentos acelerados, de sentimento de culpa, de medo, de tristeza, de sobrecarga. Esses sentimentos que fazem com que você viva no emaranhado de ansiedade. E não é sobre você fazer tudo sozinha. E não é sobre você se cobrar mais. E não é falar de uma terapia tradicional onde você vai ter que ficar há séculos aí falando. Não. É sobre uma metodologia, um caminho, uma direção, um objetivo. Resolver o teu problema. Esse é o objetivo. Porque muitas vezes você não precisa de mais força, você precisa de um passo a passo. E é isso que o método MAS tem. Ele tem um passo a passo. Que você vai caminhar. Você, no seu tempo, na sua hora. Você precisa aprender a olhar para dentro com segurança e o método MAS te ensina isso. Você precisa transformar esse diálogo interno em uma prática de autocuidado real. E o método MAS te ensina isso. Te ajuda. Ele ao te ensinar, ele te ajuda a fazer essa caminhada. Se essa conversa tocou você, se você sente que você está vivendo no automático, se sente que a sua vida está acontecendo por fora, mas por dentro tudo está confuso, o Marci pode te ajudar a voltar para você mesma. Ok? Eu vou deixar o link para acesso ao método Marci aqui na descrição desse vídeo, para que você possa ir lá e aproveitar e entrar. E
aproveitar a se escutar, a se organizar, a respirar com mais calma, a viver com mais fluidez. Tudo isso o método te ensina, tá? E como eu disse, você não vai precisar estar sentada num ritual de contar, contar, contar. Não, você vai para a prática. O método Marci, ele é prático, ele te ensina. Ele te ensina a fazer essa caminhada, tá? Porque depois dos 50, a vida não acabou, mulheres. A vida não acabou. É só o começo de um novo momento da vida. E você pode estar se chamando para uma nova fase. E você não está dando ouvidos a você mesma, ao que o teu corpo, as tuas emoções, os teus pensamentos e todo esse emaranhado e toda essa confusão emocional de coisas antigas interferindo no que está acontecendo na atualidade. Então, tudo isso é um chamado para você, tá? Essa nova fase, ela começa quando você para, você respira e você pergunta a você: eu estou vivendo a minha vida ou apenas sendo levada por ela? Se pergunta, se pergunta isso, tá certo? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Até mais.